Olá, minhas amigas e meus amigos. Alegrias. Faz sol, o sol bate no rosto, brilha a luz. Isso é bom, isso é muito bom. Antes do Bolsonaro ser eleito presidente, ainda durante a campanha, um tucano profissional me disse o seguinte: não há necessidade de repressão se o Bolsonaro for eleito. Não há necessidade de prisões em massa, de perseguições, de torturas, nada disso. Basta cortar as verbas dos movimentos sociais. Basta mexer no dinheiro da esquerda. E eu fiquei ouvindo a tese do camarada. O camarada que eu digo é do sujeito, não do camarada de luta. Ele dizia, por exemplo, basta cortar o dinheiro, as verbas do MST, que o MST vai ficar pianinho. Cortamos as verbas da UNE, e isto está explícito agora quando o presidente resolve fazer a carteirinha nacional de estudante, e a UNE vai ficar quieta. Cortamos as verbas dos sindicatos e das uniões sindicais, e eles todos ficam quietos. Eu, na época, achei interessante, assim, do ponto de vista estratégico de uma luta da direita contra a esquerda. Corta-se as verbas e ninguém tem como agir. Mas agora, ao ver hoje o ministro Weintraub, eu não sei dizer esse nome, Weintraub é bom. Porque a gente deve em português pronunciar como se escreve. E no caso dele eu fico só em dúvida se é Weintraub ou Weintraub, mas tudo bem. Eu vejo o ministro Weintraub dizer que o grande problema de verbas do Ministério é o salário dos universitários, dos professores universitários federais, que são verdadeiros marajás, que ganham de 15 a 20 mil reais por mês para trabalhar apenas 8 horas por semana. Eu não tenho papel passado pelos sindicatos dos professores universitários, nada disso, para falar em nome deles, mas como brasileiro, como cidadão, eu não posso deixar de lembrar ao ministro que não é bem assim. Que eles não trabalham apenas 8 horas por semana. Um professor universitário, catedrático, um doutorando, um doutor, trabalha em casa, preparando provas, preparando teses, lendo, estudando, pesquisando, adicionando à cultura brasileira. Além do mais, o salário de 15 mil reais ou de 20 mil reais, que pode parecer muito, há livros que custam 800 reais, R$1.000 e que precisam ser comprados por estes professores universitários para elevar o próprio nível cultural e de pesquisa deles. Além do mais, existem salários que são conquistas das categorias específicas. Por exemplo, o salário dos militares reformados. Quantos milhares de coronéis, capitães e generais nós temos no Brasil? Eu acho que é maior do que o número de professores universitários. O que faz um coronel reformado? Coleciona selos? Se dedica à caça de coelhos ou de capivaras e javalis? O que faz um coronel reformado para receber o soldo que recebe durante toda a vida e que pode ser extensivo, com todos os benefícios, como hospital, plano de saúde, muitas vezes coisas que a gente até desconhece, o leigo desconhece de benefícios. O que faz ele depois que se reforma para receber esse salário? Fica na grade do condomínio conversando com os amigos sobre a situação do país? Sim. Claro. Mas isso é um problema da categoria dos militares. Eles conquistaram os salários que têm, que não são altíssimos, vale dizer, mas são bem mais altos do que a média da população brasileira, com todos os benefícios daí decorrentes. Mas esse é um problema da categoria dos militares. Afinal de contas, o Weintraub é ministro da Educação e não do Exército. Mas o que fazem, por exemplo, os deputados aposentados depois de 2, 3 mandatos, com os salários que recebem? Ficam em gabinetes, são nomeados para conselhos estaduais, federais, como, por exemplo, foi durante muito tempo o deputado Roberto Freire e vários outros deputados que a gente conhece. Vai para o Tribunal de Contas com salários, não podemos dizer altíssimos, mas maior e mais alto do que o salário dos professores universitários. E o que fazem
os deputados e senadores, deputados estaduais, muitas câmaras de vereadores, com os salários que ganham bem acima da média do salário do brasileiro. Legislam em favor dos brasileiros, naturalmente, não é? Temos um Congresso que ganha muito bem, com todas as vantagens, com verbas gigantescas, mas essa turma é uma conquista da categoria deles, digamos assim. E não é da área do ministro Weintraub, é da área do governo federal, sei lá de quem. Mas fato é, voltando ao ministro Weintraub, da área dele, especificamente, deseja ele atacar, cortar os salários dos professores universitários, que em sua grande, imensa maioria são professores que pensam, que têm ideologia. Não precisa ser de esquerda radical, mas que compreendem as agruras do povo brasileiro, que se posicionam, que marcham nas ruas contra o governo Bolsonaro, que discutem nas universidades a situação caótica do país. Então é muito simples, vamos atacar logo, ameaçar cortar o salário deles, que eles vão ficar quietinhos. Isso me remota àquele tucano que antes da eleição me disse: é só mexer nos salários, nos cortes de verbas, que você aquieta a categoria. E é uma espécie de vingança, me parece, do Weintraub, justamente pelo posicionamento. Foram os professores universitários, junto com os estudantes, os primeiros a fazerem grandes manifestações no país contra o governo Bolsonaro. E aí o ministro tem a excelente ideia de dizer que eles são marajás que ganham fortunas. E que ganhem, senhor Weintraub. A cultura tem um preço, o saber, a ciência tem um preço muito mais caro do que um coronel reformado que dedicou sua vida ao exército, foi transferido para o Brasil com a família para todos os lados, obedeceu ordens e tem o direito de descansar. Mas do ponto de vista de somar a nacionalidade, a cultura, de somar a ciência e a tecnologia, um professor universitário merece receber aquele salário. Porque ele tem um valor agregado no mercado. O corte nos salários é o preço que pagarão, se ocorrer esse corte realmente, se passar das ameaças, é o preço que pagarão os professores universitários, os homens de ciência e de cultura, por se posicionarem contra a estupidez, contra o fascismo, contra a ignorância. Por serem luz neste país. E o ministro fala que, além dos salários, o outro grande problema que trazem os professores universitários é a ideologia e a metodologia. A metodologia pode se referir, por exemplo, a Paulo Freire, pode se referir a grandes educadores, a Michel Foucault, a vários outros filósofos e sábios do mundo inteiro que influenciam na metodologia de ensino e de trabalho desses professores. Claro que todos esses sábios eram de esquerda, eram liberais, eram progressistas. E a ideologia é assim, não pode ter ideologia. Como se, por exemplo, ser de direita ou apoiar Bolsonaro não tivesse ideologia. Claro que tem ideologia, e vocês todos sabem disso. É uma ideologia fascista, é uma ideologia de direita, é uma ideologia repressora. Quando eu vejo aqui algum comentário onde a pessoa diz assim, eu não tenho ideologia, tem ideologia, claro que tem. Tem até a ideologia de não ter ideologia, o que facilita o trabalho da ignorância, das trevas. Todos nós temos ideologia. Todos nós temos ideia acerca do mundo. Isso é uma ideologia que é formada através dos anos por observação, por prática, por experiência de vida. Há alguns que teimam em ser ignorantes, profundamente ignorantes, ideológicos, ou ideólogos da ignorância. Mas ideologia ninguém pode deixar de ter. Então, quando o ministro diz que os professores universitários têm ideologia, o que ele gostaria que os professores universitários dissessem, ensinassem, trabalhassem em cima? De quê? Talvez fazer tortas de limão, sem ideologia. Também não pode nem falar que a torta é redonda, que a torta é plana. Tem que dizer que a torta é plana. Porque se disser que é redonda, está indo contra a ideologia do guru Olavo de Carvalho e, por consequência, de todos os seus adeptos hoje implantados no governo. Então, o que mais os professores universitários poderiam ensinar sem ideologia? Poderiam dizer, por exemplo, que o Sol é o centro do sistema solar. E ponto. Porque se disser muito que é o centro, o Sol passa a ser o centrão.
E aí já estamos caminhando para a ideologia, porque se o Sol é o centro, quem estará à direita? E quem será à esquerda do sistema solar? Vai começar uma discussão ideológica. Então digam apenas assim, o Sol brilha, acabou. Seria isso a questão de suprimir a ideologia, sobretudo entre mestres que pensam, entre sábios. É isto, meus amigos. Ao encerrar, eu quero agradecer a hospitalidade que a terra lusitana tem me oferecido. A cordialidade, o carinho, a cidadania, as boas coisas que temos aqui. Claro, um disse assim, vem aqui que eu vou te mostrar onde é que tem mendigos. Mas mendigos existem em todo o mundo, mas não existem deitados nas calçadas a tal ponto nas cidades grandes que você não pode, depois das 7 horas da noite, caminhar na calçada. Mas cuidado com que há também bandidos, claro, mas não ao ponto de todos os dias fechar várias artérias da cidade para fazer um arrastão de carros. Mas existe violência, claro, mas não ao ponto de uma quadrilha de 20 homens fecharem uma pequena cidade do interior, prenderem a força policial e assaltarem 3 bancos ao mesmo tempo, fazendo a população de refém. Então eu quero agradecer por Portugal ter me recebido até o momento e sempre de braços abertos. Está sendo muito importante para mim aprender. Eu nunca tinha vindo a Portugal e há muitos anos que eu vim à Europa. Está sendo muito importante para mim poder checar o que nós poderemos vir a ser no futuro e o que nós somos hoje. Vamos em frente. Obrigado a todos vocês, brasileiros, portugueses. Eu não sabia que tinha tantos inscritos portugueses no meu canal. E ao chegar aqui eu percebo, vendo os comentários, que tem muita gente em Portugal. Um grande abraço para todos. Um bom dia.